Pronto, eccoci qua di nuovo. Salve, um tchau a tutti quanti. Tudo bem aí, pessoal? Tchau. Me recomendaram como essas lives vão ser vistas e ouvidas em vários meios de comunicação. Não dizer buonasera, buongiorno, boa tarde, bom dia, para que isso se torne uma coisa padrão. Olha que chique, que exemplo, que aggiornamento que abbiamo fatto. Então, gente, muito bem-vindo novamente. Estamos aqui para mais uma transmissão através do Comites, Comitato dell'Italiano all'Estero do Paraná e Santa Catarina, diretamente da fria Curitiba. Quanti gradi agora, Gianpaolo? 8? 13, eu vou confirmar ali, 13 graus. Achei que era 8. Mas... Eu pensei que era 9, de manhã estava 9. Então, ao contrário da Itália, né, Mônica, que está um pouco mais quente agora, estamos na plena primavera, né, ou não? Já o verão, aí? Começamos desculpa, verão, já entramos no verão, é verdade. Então, muito boa noite novamente a todos que nos acompanham. Buonasera agli italiani, bom dia para quem está em outros lugares do mundo. E, de novo, o Comites propõe esse bate-papo, esse encontro de pessoas que têm em comum a italianidade, a origem italiana, não importa de que geração seja, se é a primeira, a segunda, a terceira, o importante é o sangue que corre nas veias e aquilo que nos une, que compartilhamos, que é o trabalho, a preocupação com a comunidade, os assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar, e também, evidentemente, com a alegria que o vinho proporciona, né? Então, eu vejo que a Mônica já está devidamente preparada aí, o Fernando também, o Gianpaolo, opa, Dirceu, muito bem-vindos, então, eu sou Luiz Molossi, presidente do Comites, Comitato dell'Italiano all'Estero de Curitiba, que compreende Paraná e Santa Catarina, e nessa rodada de conversa a gente procura trazer pessoas do Brasil, da Itália, que têm informações importantes que a gente entende serem necessárias para a nossa comunidade. Eu começo, então, apresentando primeiro pela ordem, e até porque acredito que é a mais jovem de todas, né, a Gabriela Pupi, que é a nossa cota. Uma coisa também importante, o Comites também, em todas as reuniões, tem um representante do Comites, para que fale e que dê o seu recado em nome do Comites. Tá? Então, por favor, Gabriela, benvenuta. Grazie. Bom, eu sou a Gabriela Pupi, eu sou nascida em Colombo, trabalho aí, já tem um tempo, sou envolvida com a comunidade italiana, com o pessoal aqui em Colombo, e sempre levo isso adiante. Hoje eu sou conselheira do Comites, acho que eu sou a mais jovem, né, moça? Vamos ver até por quanto tempo isso vai se manter. Representei agora, né, lá na Itália, em Palermo, no seminário no passado, com mais 130 delegados aí, a comunidade, os jovens. Então, tenho grande paixão pela minha descendência, pelas minhas origens, grande apreço pela história da minha família. E estamos aí, dispostos a novos desafios e cheio de ideias. E sou uma apaixonada por vinho, então acho que por isso que eu fui convidada para essa live também. Algum motivo tem, né? Sempre tem alguma base aí na organização do evento. Fernando, aproveita que você está aí, faz a cota junto com a Gabriela e se apresenta, então. O Franco italiano. Faça a cota dos mais jovens, né? Os mais jovens, lógico. Também. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando, moro aqui na cidade de Colombo, né, no Paraná, onde minha família tem uma vinícola, onde eu sou a quarta geração de produtores, né, e tenho a descendência paterna pela uma família francesa e a parte materna pela família italiana, né? E onde minha mãe diz que eu puxei mais italianos, pela cara redonda, nariz mais largo, né? Polenton, esse. Por gostar tanto de polenta, etc. Muito bem. Fernando, benvenuto. Depois nós falaremos mais sobre as origens e o que a família representa aí nos negócios. Mônica Rossetti, que piacere riceverla di nuovo.
Parte dall'Italia, a Bergamo sei, né? Sim, estou na Bergamo. Agradeço demais o convite e parabenizo essa iniciativa, porque é sempre uma alegria poder compartilhar, né, essas informações e os nossos pensamentos, as nossas vivências, né, entre Brasil e Itália. Acredito que todo mundo que é descendente de italiano leva essa raiz, essa memória sempre muito viva dentro de si. E o vinho é um desses elementos que nos mantém unidos, com certeza. Então, é uma alegria para mim poder participar com vocês dessas conversas. Molossi, acho que caiu. É o frio lá mesmo de Paraná, então, né? Aqui a gente está no calor super verão essa semana. Realmente começou essa nova fase com força. E acredito, inclusive, que essa próxima safra vai estar com uma certa antecipação, porque os dias aqui entre a umidade, o calor, enfim, não estou brincando. E a colheita é quando agora? A colheita é em setembro. Sim. Final de agosto, setembro é o mês mais importante e outubro também, né, para as variedades mais tardias. Mas o coração da safra aqui na Itália é setembro. Legal. Muito bem. Eu perdi alguma coisa, mas não se preocupem que tô acostumado já. Grazie, Mônica. Então, Gianpaolo Pissaia, você como membro mais jovem aí da questão dos produtores de vinho, tá aí um desafio para você enfrentar essas feras aí. Vamos ver. Pois confio em você, Pissaia. Molossi, não estou te escutando. Não estão me escutando? Não, mas o Gianpaolo escutou, né? Sim, isso. Então, manda brasa, então, Gianpaolo. Então, eu sou italiano de terceira geração, né? Estou envolvido nesse meio aqui graças a meu pai, que me apresentou ao Molossi, né? Só que fez 4 anos que ele veio falecer, só que a amizade com o Molossi continuou. E nesse meio, 4 anos aí, se envolvemos com algumas brincadeiras de fazer vinhos. E aí estamos aí agora nessa conversa de hoje. Muito bem, então. Seja bem-vindo, Pissaia. Econômico até nas palavras, hein? E agora, com o nosso, para brilhantar aqui a nossa live, o Dirceu Escotá, diretamente do Vale dos Vinhedos, não, de Faria Lemos, na verdade. Né? De Faria Lemos. Faria Lemos. Vinícola Dal Pisol, do meu amigo Reinaldo. Diga lá, meu caro. Bom, prazer enorme estar aqui. Realmente, esse momento, por mais que seja de pandemia, de cuidados, enfim, também nos proporciona essas outras alternativas, essas outras formas de comunicação. E por mais que a gente tenha essa tecnologia e poder conversar, a gente não se afasta do vinho. Então, tenho feito inúmeras lives como enólogo da empresa, como participante de confraria, aonde realmente sempre nós temos o vinho como fator principal, como o companheiro, né? O que está ali, o ator principal ali nessas lives, enfim, nessas nossas conversas. Bom, meu nome é Dirceu Escotá, sou enólogo da Dal Pisol há 29 anos e também tive a oportunidade de fazer parte, de presidir algumas entidades aqui no Brasil, como o Ibravin, a Associação Brasileira de Enologia e assim por diante. E, mais do que isso, um apaixonado por vinhos. Mônica também pode falar, porque a gente também sabe do quanto a Mônica é apaixonada pelos vinhos, pela elaboração de vinhos, e eu acho que isso é que nos engrandece, isso que nos traz aqui. Eu acho que esse é um dos grandes motivos que o Molossi nos convidou a fazer parte hoje
dessa nossa conversa aqui sobre vinhos e descendência italiana. Também, como descendente, meu pai, meu avô sempre fizeram vinho em casa, mas de forma muito artesanal, muito empírica, né? E sobrou para mim seguir o caminho da parte técnica, da parte de me formar em enologia e tentar corrigir um pouco, tentar melhorar um pouco os vinhos que eles faziam. Mas é difícil, a gente sabe que é difícil, às vezes, corrigir com o pai, o avô, assim por diante, né? Porque vem muito com aquela coisa que, bom, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? Então, mas nós migramos para trabalhar em outra empresa e assim hoje me dedico a Dalpisol. Muito bem, tem uma interferência que seria quem? A tua filha, por acaso, Dirceu, que está Exatamente, ela está aqui do lado. Pode aparecer, ela é lindinha, muito, muito gatinha. Se quiser aparecer aí, vai deixar mais bonita ainda as Daqui duas moças bonitas ela aqui. Aqui do lado aqui. Então, gente, mais uma vez agradeço a presença de todos e vamos começar agora aqui com o segundo bloco, apresentados todos que fomos. Eu já disse alguma coisa aí, né? Não preciso falar muito a meu respeito. Eu dou prioridade para os meus convidados. Então, o que nós temos em Colombo, Gabi, Pupi e Fernando Rauses? Eu sei que Colombo sempre teve uma história de vinhos coloniais, de vinhos feitos daquela maneira artesanal, né, de uva Isabel, Bordeaux, Bergerac ou francesa, né? Alguma coisa Tercy, na verdade, é um nome mais moderno, me corrija, Dirceu, da Bordeaux, né? O nome mais moderno para Bordeaux, é isso, né? Então, Gabriela, você primeiro, a tua trajetória de família com vinho, e depois o Fernando também, como é que vocês chegaram no vinho, rapidamente? 3 minutos para cada um aí, por gentileza. Bom, basicamente, né, eu bisneta de italianos, eu cresci com o meu avô, com a minha bisnona, enfim, e uma cena que eu sempre me lembro, a minha bisavó, a dona Lili Pupi, que é uma senhora muito conhecida e respeitada aqui, que eu tenho muito orgulho de ser bisneta dela. Eu cresci vendo a minha bisavó tomar uma taça de vinho no almoço e uma no jantar. Então, isso era um clássico que ela já fazia. E entre aquelas outras coisas, né? O meu avô molhava a minha chupeta no vinho, aquele clássico, o suco de uva de criança que mistura um pouco de água com açúcar no vinho, dos adultos. E hoje em dia acho que nem pode, acho que isso é crime, mas enfim, naquela época podia. Então, eu brinco que eu comecei a tomar vinho muito cedo, né? Porque assim foi. E a minha família em si, infelizmente, eles nunca produziram vinho. A minha família sempre foi mais voltada para a parte do comércio. Mas o vinho sempre fez parte de todas as refeições, sempre foi uma coisa que sempre esteve presente. E o meu pai, pessoalmente, também sempre foi um grande apreciador. Então, ele sempre tomou muito vinho e desde muito cedo eu fui sempre a companheira. Como eu não tenho um irmão homem, né? Somos em 2 mulheres, eu virei o filho guri do meu pai. Então, sempre dividi a taça com ele, desde cedo, assim, né? Já comecei a degustar os vinhos com ele. E aí, o meu pai é amigo pessoal do pai do Fernando também, né? Então, eu me lembro muitas vezes da gente vir na vinícola, quando a vinícola ainda era menor, né? Eu vinha com meu pai e ele passava a tarde aqui batendo papo com o seu Dirceu e a gente, né? Então, sempre essa cultura, né? Hoje eu gosto muito, quando viajo, sempre tomo vinho. Mendonça, Itália, então sempre são meus roteiros favoritos aí, sempre estamos tomando. Sempre, todo dia, toda semana tem umas 2 garrafinhas, pelo menos. Então é isso. Bom, aproveitando o gancho, enquanto o Molosso você volta. Ok, Molosso? Então, Santa Quitéria com problemas aqui, mas vai, toca aí, Fernando, sem problemas. Imagina. Bom, o Colombo tem uma identidade muito forte com a viticultura né, na região do Paraná e também menciona até o próprio Brasil. Né? Essas uvas que vieram pelos imigrantes veio por São Paulo, né? As uvas a gente chama de americanas, né? Então ela acabou chegando aqui na região do metropolitano de Curitiba através dessa migração de uma forma mais rápida. E desde então os produtores sempre cultivaram pela facilidade da produção da Bordeaux e da Niágara,
mas sempre aliado à agricultura, né? Então, a minha família sempre foram de agricultores, na verdade, né? E tinham a uva também como forma de subsistência e, consequentemente, a produção do vinho. E acho que muito, né, desculpa te interromper, mas é que em Colombo, quando eles vieram, existiu, acho que em todos os lugares, né? A galera, os italianos vieram e teve um choque cultural da adaptação da alimentação que se tinha, dos hábitos que se tinha na Itália, que aqui obrigatoriamente tiveram que ser diferentes, né? Sim. E a gente vê histórias de famílias que sempre produziram os vinhos para consumo caseiro, né? Para suprir, acho que, essa necessidade, né? Sim, e até hoje existe, né? Temos vários amigos aqui em Colombo, né? De pessoas de terceira geração, mais ou menos, que fazem os vinhos até hoje em casa, né? Cultura ainda bem forte. Infelizmente, as uvas foram diminuindo a produtividade, porque Curitiba teve que consumir mais alimento do que provavelmente vinho, né? E Curitiba Colombo tem essa história da tradição de produção de hortifruti, e começaram a substituir um pouco a cultura, né? A cultura propriamente dita das uvas para migrar, às vezes, para outras atividades. E também o crescimento da cidade, especulação imobiliária, e alguns outros fatores que foram diminuindo a capacidade produtiva dos vinhos aqui na região de Colombo. A minha família, e acredito que mais umas 10 famílias aqui na nossa região, mantiveram essa cultura, né? Não desativaram totalmente e foram mantendo. Aproveitando só, desculpe, Fernando, veja que o Paulo Pereira, lá de Santa Felicidade, também, ó, viva as colônias, né, do vinho. Santa Felicidade também é um exemplo, né, aliás, Curitiba é conhecida nacionalmente pelo turismo muito em função de Santa Felicidade e a gastronomia, especialmente o vinho, que depois nós vamos falar mais, não é exatamente o vinho que se consome na Itália, mas tem seu valor também, o vinho colonial, né? Por favor, Fernando, conclua. Santa Felicidade talvez o exemplo mais explícito do que o crescimento da cidade fez com a viticultura, né? Hoje, Santa Felicidade acabou ficando dentro do centro de Curitiba, né? Então, é totalmente inviável a prática de qualquer atividade agrícola ali naquela região, né? E Colombo, consequentemente, como sendo região metropolitana, acabou acontecendo isso também. Nós, a Franca Italiana, até temos vinhedos aqui no Paraná, só que, lógico, que é mais do primeiro planalto, não mais nessa região aqui, devido a essa questão de urbanização, especulação imobiliária, etc. Né? Muito bem. Né? A Franca Italiana está buscando produzir vinhos diferentes hoje em dia, né? Não só os vinhos de mesa, né? Mas também temos outros estilos explorando o Brasil como um todo. Fernando, você sempre atuou na vitivinicultura, sempre? Ou teve outra atividade antes? Sim, sempre tive dentro da vitivinicultura, sempre ajudando meus avós e meus pais, etc. Logicamente que quando você é filho de agricultores, o agricultor nunca quer que o filho dele fique ali, né? Então, meu pai fez de tudo para mim e para o meu irmão, o irmão mais velho, né? Para que a gente realmente estudasse, tanto eu quanto o Juliano, temos graduação, etc. E tal. Só que, quando eu fui trabalhar em iniciativa privada, o coração me trouxe para o vinho novamente. Muito bem. Era isso. Diga. Em contrapartida, a gente percebe que aqui o pessoal costuma preservar muito o tipo da produção antiga. E na contrapartida disso, o Fernando e a família dele, eles de fato profissionalizaram muito a produção do vinho. E ouso dizer, e afirmo com certeza, que hoje a Franco Italiano é a menina dos olhos aqui de Colombo, né? E umas do Paraná também nesse sentido. Porque de fato, vocês investiram, estudaram para profissionalizar e aprimorar aquela receita antiga, aquela produção naquele nível, né? Então, para nós aqui do município, falando como amiga, como uma pessoa, é um grande orgulho para nós ter a Franco Italiana, a gente se orgulha bastante, a gente gosta muito e a gente fica muito feliz em ter uma vinícola como a deles aqui. Fernando, eu vou te fazer só uma pergunta, você me confirma. Estive aí na vinícola várias vezes, né? E numa delas, me foi dito que o nome do Censurado, que é um vinho de vocês que foi premiado, inclusive,
ele tem esse nome porque a comunidade aí dizia, não, esse não vai dar certo, esse não é uma boa, não vai dar tudo errado. Então, foi o vinho censurado, na verdade, não é isso? É isso, mais ou menos isso? Realmente, na verdade, foi o primeiro vinho fino, né, que a Franca Italiana produziu. E a gente tem uma equipe técnica, né, que eu questionava, né, que eu queria fazer um vinhão, né, que eu queria fazer um vinho realmente diferente. E fomos lá, adotamos um vinhedo, diminuímos toda a produtividade, fizemos nosso dever de casa, e por coincidência foi uma grande safra aqui no Brasil, que foi 2005, né? E quando o vinho ficou pronto lá por 2017, 2018, eu peguei algumas garrafas de vinho e fui levar aqui para Curitiba, né, para os formadores de opinião, jornalistas, etc., né? Incentivado pelos meus enólogos para dizer, ó, vá lá e leve teu vinho, vá apresentar teu vinho. E eu, bem jovem, bem inocente, fui, né? E falava com orgulho para as pessoas, né? Eu trouxe um vinho aqui feito na região metropolitana de Curitiba, em Colombo, né? Imagine como é que as pessoas aceitavam, né? Quem degustava torcia o nariz e quem... tinha pessoas que nem aceitavam degustar, assim, não ia perder seu tempo degustando um vinho da região metropolitana. Uma crítica que fazem é que tem muita química, não é isso? O vinho tem muito... E depois a gente conheceu uma pessoa que gostou do vinho aqui, que inclusive é representante da Casa Valdu aqui em Curitiba, que gostou muito do vinho e começou a fazer alguns eventos convidando essas pessoas para degustar os vinhos com o vinho sul-americano da mesma faixa de preço, com o censurato, mas sempre às cegas daí, né? E o vinho não tinha nome na época, né? A gente fez várias degustações e o censurato sempre ganhava. E numa volta dessa, meu irmão me questionou, né? Por que a gente vai insistir se tem toda essa censura contra a gente, né? Por que a gente continua falando nosso vinho Bordeaux de garrafão, né? Por que a gente vai se incomodar com isso, né? Por que a gente vai combater isso? E esse nome censura ficou na minha cabeça e tal. Italianei, deixei censurato e hoje... Censurato. É o vinho mais premiado da vinícola, né? Na edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil, ele foi campeão de uma categoria, do Cabernet Sauvignon, que seja uma das categorias mais complicadas aí, né? Se tratando de Cabernet Sauvignon do Brasil. Então, é um vinho que traz bastante orgulho hoje. Fernando, obrigado. Nós temos que cortar um pouquinho aqui, senão todo mundo fica louco para falar. Por exemplo, a Mônica conheci lá na vinícola Lídio Carraro em 2004. Confirma ou não? Quando você é verdade. Boa memória, memória de degustador. Então, viu? Boas amizades, boas conversas ficam para sempre, né? Então, por favor, conte um pouco da sua trajetória. Virou enólogo internacional agora? Então, antes até cortou a minha conexão, eu peço desculpas, eu acabei nem apresentando todo a minha... Queria só, além de contar da trajetória, dizer que a minha ligação com a Itália é justamente porque eu também sou descendente de italiano, de pai e de mãe. Aliás, todas as linhas são sempre de descendência italiana, que me fizeram ter uma forte ligação desde criança com tudo aquilo que era conectado com a Itália. Eu fiz a minha cidadania italiana, comecei a estudar enologia e desde quando eu tinha 19 anos eu comecei a viver um pouco na Itália e um pouco no Brasil para aprofundar os meus estudos em enologia, para viver experiências de vida na Itália, que era um dos meus sonhos, e aumentar minha bagagem cultural e profissional ligada ao vinho. E essa que devia ser uma experiência de vinha, né? de vida e de vinho relativamente curta, acabou se transformando no meu modelo realmente de vida, né? Porque até hoje eu continuo vivendo um pouco na Itália e um pouco no Brasil. E na Lídio Carraro, na verdade, comecei a trabalhar também muito jovem, né? Aliás, a minha primeira experiência de trabalho foi com a Chandon do Brasil, em Garibaldi. E eu já estava na época, né? Eu tinha 17 anos buscando, inclusive, a minha cidadania, esse sonho de voltar para a Itália e viver aquilo que os nossos antepassados contavam. E comecei na Lídio Carraro como diretora técnica e foi um desafio enorme, porque o que os colegas estão contando aí do Paraná, lá nos anos 2000, nós vivíamos no Vale dos Vinhedos essa revolução que o Dirceu conhece muito bem também, nessa época,
essa revolução fora dos tanques, né? Ou seja, essa vontade do setor de criar uma nova identidade para o vinho brasileiro e mostrar que, além do vinho de mesa, nós tínhamos a potencialidade de elaborar grandes vinhos de nível internacional, melhorando a nossa viticultura, o nosso conceito e a nossa mentalidade a campo, né? E esse foi o grande objetivo que estimulou o meu trabalho, né? Porque, acabando o curso técnico, eu continuei estudando, fazendo a faculdade de enologia aí na época o Cefet, né? Hoje o IFE, de Bento Gonçalves. E na Lídio Carrara eu trabalhei por 17 anos, então acompanhei todo o desenvolvimento da empresa, né? Desde a implantação dos primeiros vinhedos até o desenvolvimento do conceito técnico, que depois, graças a Deus, cresceu e se transformou em uma empresa representativa no Brasil. Inclusive, chegamos a elaborar os vinhos para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Sim. Foi uma apoteose para poder comunicar vinho brasileiro no mundo, né? Então, foi aquele Esse momento foi o Faces? O Faces, exato. É. A família Faces, que nos deu a oportunidade, inclusive, de contar um pouco dessa história, né? Da história do Brasil enológico. Porque quando eu comecei a vir para a Itália, né? Que as pessoas nos recebiam e olhavam e diziam: poxa, mas vocês têm cara de italiano, têm jeito de italiano, e como tem vinho no Brasil também. Então era uma notícia assim que não era tão comum, né? 20 anos atrás, falar de vinho do Brasil. E acredito que esse foi a minha trajetória, na verdade, viveu exatamente essa mudança, né? Esse grande desafio que era na época, poder começar a falar de vinhos de alta qualidade no Brasil. E hoje, depois de 36 safras, né, um pouco no Brasil, um pouco na Itália, vivendo tudo aquilo que foi acontecendo, novas vinícolas crescendo, novas regiões produtoras, foi bem interessante justamente poder estar acompanhando aquilo que aconteceu no Brasil e estar podendo trabalhar, inclusive, ativamente nesse processo. E aqui na Itália também eu continuo desenvolvendo. Hoje, na verdade, depois do meu casamento, é o país onde eu passo mais tempo e é onde eu estou trabalhando mais também, com empresas importantes, com projetos também voltados para alta qualidade. Então, isso foi algo bem enriquecedor como experiência minha, pessoal, como paixão pelo vinho, e também como missão, entre aspas, né? Cada vez que eu voltava para o Brasil, era como injetar uma nova energia, dizer: no mundo está acontecendo isso, a gente precisa acreditar também no nosso potencial, continuar desenvolvendo esse trabalho e, principalmente, buscar uma identidade. Porque teve um momento que a gente olhava o que acontecia e tentava fazer igual. E, na verdade, não é o caminho, né? O caminho é justamente entender aquilo que nós somos bons e aquilo que é a nossa alma de produção, né? Em cada região, entender quais são a vocação, né, de cada território, de cada uva naquele território, e inclusive cada perfil empreendedor, né? Quer dizer, amadurecer inclusive o setor nesse sentido. Então, essa era, assim, foi um pouco resumindo, né, esses 20 anos de trabalho nesse percurso que aconteceu na história do vinho do Brasil e na minha história pessoal. Rossetti e Mônica, desculpe, se deixar, você tem um currículo para meia hora, né? Estão perguntando aqui, o meu colega do Comides, Walter Petruccello, eu já respondi, mas eu respondo, Walter, a Mônica está em Bérgamo, né, atualmente, trabalha em Bérgamo, mas gira todo... regiões aqui na Itália, sim. né? No Trentino, Trento... Trabalha em várias regiões. Sim, vai também para o Friuli, Trento, Lombardia, toda a região norte da Itália. Toscana. Piemonte e Toscana. Depois, gente, pode colocar ali o teu site lá, www.rossettienologia.com, né? Isso. Olha só, né? Tá aparecendo spoiler, não. Propaganda. Então, e eu queria aproveitar, já que eu tenho certeza que hoje é aniversário de duas pessoas que estão nos acompanhando, e uma delas é o meu querido amigo desembargador
Chemin. Então, Chemin, eu prometi que eu ia dar os parabéns para você ao vivo, então, pessoal, vamos fazer um brinde aqui para o desembargador Lorival Pedro Chemin, da Contenda. Ah, viva Chemin, olha aí, ó, Tintim, aqui, ó, Tintim, Mônica, Tintim aqui, ó, pá. E também eu vejo que a Indianara Lemes, que está acompanhando também, o Facebook nos informa que é seu aniversário, então parabéns, Indianara. E o Walter já respondia a pergunta. O João Paulo está nervoso para falar, e o Dirceu também. Vamos lá, como é que é? Acho que vamos deixar você, que é mais novo, vou ficar por você. Tem mais 3 minutos para preparar teu discurso, João Paulo. Tá, Dirceu, conte-nos como é que é a vida com meu amigo Reinaldo Dalpisol. Bom, na verdade, aquilo que eu comentei um pouco antes, né, de que realmente o mundo do vinho é algo apaixonante. Fernando, Gabi, João Paulo, que estão começando, são mais recentes aí nessa jornada, nesse caminho. Na verdade, quando você ingressa no mundo do vinho, o vinho toma conta do sangue que está nas veias, e você não sai mais. Então, com isso, o que eu quero dizer? E aí tem chegando alguém aqui na minha cota. Tchau! Olha que linda. E essa é a futura geração aqui, ó. E eu estava dizendo de que você ingressa nesse mundo e não tem como sair. É algo tão apaixonante de que você não consegue se desligar do mundo do vinho. E isso aconteceu comigo, acontece com N pessoas, por diversas vezes já conversando com a própria Mônica, ela também. Nós já tivemos momentos de grande convivência e dentro disso também de poder chorar junto, mas chorar de alegria, de emoção, dentro do mundo do vinho, né? Então, isso que o vinho nos traz. O vinho, além de ser essa bebida fantástica, também é cultura. Dentro disso também nós temos de que, na própria Dalpisol, temos hoje um parque temático ligado à cultura, ao mundo do vinho. Então, é isso que a gente tenta e cada vez mais leva ao consumidor. Então, além de fazer esse trabalho de enólogo, trabalho de elaboração, todo esse cuidado, tanto da parte da viticultura, até o vinho chegar na taça do consumidor, hoje, cada vez mais, o enólogo e quem está nesse mundo tem que aprender, principalmente, a comunicar. Mônica é prova disso, de que fez parte de vários trabalhos de intercâmbio, Itália-Brasil e assim por diante, comunicar os vinhos brasileiros na Europa, na própria Itália, e comunicar vinhos italianos aqui no Brasil. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, que é comunicar o que nós estamos fazendo, o que nós elaboramos e o que nós fizemos de melhor, buscando cada um as suas características, os seus potenciais, sejam eles São José dos Pinhais, sejam eles em Colombo, sejam eles lá no norte da Itália, ou sejam eles aqui na Serra Gaúcha, e que todas as regiões têm sim de elaborar bons vinhos. E como acontece em todo mundo. Em todo mundo você pode viajar e conhecer o mundo todo, você vai ver que tem vinhos bons e vinhos ruins em todas as partes do mundo. Então, Dirceu, vou te interromper e dizer aquela famosa frase que vocês já ouviram um monte, que os enólogos do Rio Grande do Sul são ótimos, são excelentes, porque em condições adversas conseguem fazer um ótimo vinho, com bastante umidade, com o solo que não é, vamos dizer, um terroir francês ou italiano, se consegue fazer um bom vinho. Então, parabéns para vocês que conseguem fazer isso, né? Eu sempre ouço isso. Mas eu acho... Cortou um pouco aqui o final. Não. Cortou um pouco o final, não consegui lhe ouvir, Molossi, mas eu acho que, na verdade, sim, tem regiões que são um pouco mais propícias, tem um pouco mais de condições climáticas
do que nós temos aqui no sul do Brasil, vamos colocar assim, porque considero de que as condições que nós temos aqui, Santa Catarina, Paraná, são tanto quanto parecidas, e que, lógico, precisam, talvez, de uma dedicação um pouco maior, de um controle um pouco maior, principalmente da vinificação, da maturação das uvas, dos cuidados com as uvas, do que talvez em outras regiões do mundo. Mas, de novo, vamos encontrar no mundo regiões parecidas com a nossa, com dificuldades também. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é o melhor, não necessariamente você consegue elaborar um vinho fantástico, tendo, por exemplo, condições de seca, porque vamos pegar, por exemplo, Chile, Argentina. Muitas vezes você tem o efeito do extremamente seco, mas muito quente, enfim, que pode trazer alguns problemas. Então, cabe a cada enólogo, a cada profissional, dependendo da região aonde está trabalhando, explorar o máximo desse local para aí conseguir elaborar excelentes produtos. Mônica, de novo, vou te citar, é prova disso, de quem está trabalhando em várias regiões aí do norte da Itália, e cada uma tem suas particularidades, seus micro-terroirs e assim por diante, e que com certeza o que a gente vai fazer? Vai buscar em cada local o melhor dele para conseguir transformar aquela uva, aquele potencial que está na uva, num produto final que é o vinho. Então, esses desafios vão acontecer no mundo. Esses desafios vão acontecer no mundo todo. A gente tem também os desafios que nos são dados a cada safra. 2020 agora foi uma safra fantástica, mas teve outras safras que, eventualmente, o clima não colabora tanto. A gente sabe também, e isso acontece aqui no Brasil, acontece aqui no Sul, acontece na Europa, acontece no mundo todo. Então, a gente está também com essa questão de mudanças climáticas que vem acontecendo a nível mundial. Isso, estamos, sim, atentos, e isso vem mudando realmente as condições de pequenas regiões. Umas estão sendo mais beneficiadas e se tornando, consequentemente, mais propícias, e outras estão sendo... A prova disso, por exemplo, tem locais na Austrália, por exemplo, que provavelmente vão ter que deixar de produzir uva e vinho pelo excesso de calor, pelo excesso de falta de água também. Isso dito por um australiano que foi presidente da Organização Internacional da Uva e do Vinho. Não sou eu que estou fazendo uma análise externa do local, não. Isso dito por ele, que é um australiano. Na Europa, a gente tinha de que Inglaterra, Reino Unido, até pouco tempo não produzia vinho, não produzia espumantes, agora começa a produzir pequenos volumes, sim, mas começa. Então, esses câmbios climáticos que vêm acontecendo vão também proporcionando o quê? Que algumas regiões melhorem, que outras tenham maiores dificuldades, e assim a gente vai ter que trabalhar para no final, o quê? Conseguir produzir uma semente e levar ele ao consumidor. Muito bem, então, viva novamente. Seu microfone está fechado, Mônica, não adianta falar, tá? Tem que... Você queria falar alguma coisa? Vamos deixar o Jean Paulo falar, porque ele ensaiou 3 dias para falar. Bem-vindo, Jean Paulo. Fale da sua experiência. Obrigado. Então, minha experiência... já falando com a Gabi ali, essa prática de molhar chupeta na boca de bebê, acho que era meio normal, sabe? Acho que era criança muito... que chorava demais, os pais molhavam para dormir, né? Então, eu comecei essa experiência com vinho já cedo, né? Meus tios-avós já plantavam uva e faziam vinho ali na colônia Mergulhão. Hoje é o caminho do vinho de São José dos Pinhais. A família Daldim e a família Pissaia. E nesse período, a gente fazia a colheita lá em fevereiro e fazia o vinho colonial lá, bem naquele estilo
de colono lá, esmaga a uva lá e deixa na tina lá fora e deixa fermentar na mestela. Então, e nesse meio tempo, meu pai foi pegando os galinhos da poda e levando para a chácara. Então, a gente tem pés lá de 30 anos lá, que vieram dos meus tios-avós, né? Esses meus meus bisavós vieram da Itália na primeira leva lá de 1878 e lá ficaram, né? Até hoje, essas terras que nós temos lá são dessa época lá do Império de Dom Pedro II, quando fez a campanha para os italianos virem para o Brasil para que o sul fosse explorado. Porque toda a região sul, que era de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande, tinha 100 mil habitantes. E o Dom Pedro II queria que isso fosse povoado e se desenvolvesse, né? Então, essas nossas famílias que vieram lá da região de Treviso, vieram e se ocuparam ali em São José dos Pinhais, né? Tem esse livro aqui, para quem tiver mais interesse sobre essa vinda dos italianos, lá da região lá de Treviso, falando da história de todas as famílias aqui de Curitiba e região metropolitana, Colombo, Piraquara, São José dos Pinhais. Então, essa herança veio lá do meu pai, aí meu pai veio falecer agora há 4 anos, amigo do Molossi, e deixou 700 pés de parreira. Aí, eu fiquei naquela, o que eu vou fazer agora? Aí, ele morreu em julho, em setembro era poda. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou lá podar aqueles 700 pés lá. E começou, faz 4 anos, a terceira safra agora que eu estou fazendo vinho. Estudei vários livros aqui de enologia para tentar dar uma melhorada. Esse aqui eu aconselho para quem quer ter uma prática, estudar bem esse livro aqui. Ele é bem prático e bem fácil de ler, né? Aí tentei aprimorar, meu pai já aprimorou quando ele montou a cantina dele lá, e eu peguei, através desses livros, comecei a trazer o mosto para Curitiba. Fazia a moagem lá na chácara, e em tonéis desses de transporte de azeitona de 200 litros, colocava na caminhonete e trazia aqui para Curitiba, porque eu só tenho final de semana ou à noite para mexer com esse vinho, né? E aí fui aprimorando pH, teor alcoólico, e estou estudando aí. E tentando criar uma personalidade para esse vinho que era colonial, para um vinho com características da nossa região, mas com uma qualidade mais aguçada, sabe? Para não perder essa história que veio lá de 1878 e tentar trazer para as pessoas e provar esse vinho que é feito de Bordeaux, Bergerac e uma Courdec, né? Então, eu estou tentando fazer blends assim para ficar agradável para as pessoas, né? E dar aquela lembrança do vinho colonial, porém com vinho um pouco mais apurado, né? O Molossi é meu enólogo, não, meu sommelier. Já, esse tá bom, esse tá... Então, eu passo para as pessoas para irem provando, para ir me dando uma linha assim, de qualidade e de padrão mais comercial para esse vinho que é de tantos anos que a gente tem na família aqui. Muito bem. Issaia, viu? A ideia aqui, para quem está nos assistindo, aliás, agradeço mais uma vez aí quem nos acompanha, ver várias realidades, né? A realidade do pequeno produtor que vai começar agora, que está iniciando, que herdou uma chácara aí, que tem uvas Vitis Labrusca, né, Mônica? Que são aquelas variedades americanas introduzidas junto com os imigrantes e tudo mais, e que foram a base da enologia brasileira até os anos 70, praticamente, né?
Aí vocês que estudaram mais, sabem exatamente desde quando começou, inclusive, você falou que trabalhou lá na Shandong, né, no Rio Grande do Sul. Então, é ali que começa, né, o processo de substituição da vitis labrusca pela vitis vinífera, que são daí as uvas que hoje, claro, são as de melhor qualidade, francesas, italianas, etc. Aliás, tem alguém que perguntou aí, o meu amigo Tchenedeira, lá de Porto Alegre, tem uma pergunta ali anterior que ele fala quando que nós teremos as uvas diferentes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que nós estamos tentando interagir também com o público. Vamos ver. Aproveita a presença. É possível um dia termos. Pronto? Diga. Queria mandar um abraço para o Léo, ele que é Léo. doutor em história da integração. Um abraço para você. Viu só, Leonardo? Ó, tá? Viu o que é essas reuniões dos Vênetos no mundo? Fazendo esquadra, né? Fazendo network. Isso. Ele pergunta aqui, Sangiovese, Negro Amaro, Sangrantino, Primitivo, de la Puglia. É difícil, né? Eu vejo ali em Bento Gonçalves o pessoal tentando introduzir variedades novas, portuguesas, especialmente, né, Dirceu e Mônica. Aliás, em Colombo também, vocês têm alguma coisa dessa? Aproveitando aqui, além das famosas Merlot, Cabernet, Taná, pouco, né, mais no Uruguai, mas aqui tem alguma coisa, que dá para ainda melhorar no sentido do Brasil? Falamos do Brasil. Se me permite, Molossi, essa questão das variedades italianas, elas têm ela iniciou-se no Rio Grande do Sul, talvez não com tanto sucesso por parte de alguns produtores, e a enologia do Rio Grande do Sul naquela época também, quando iniciou essa produção das variedades, também não tem o conhecimento técnico que se tem hoje, né? E o Brasil não foi explorado nem 20% todo o seu potencial vitícola. Temos um país continental aqui, gigantesco, né? E recentemente, respondendo à pergunta do nosso amigo, a Serra Catarinense tem produzido algumas variedades italianas com muito louvor. Inclusive, por consultoria até de um enólogo curitibano, né? Chamado Eduardo, um rapaz muito jovem, talentoso, que estudou enologia na Austrália. Ele tem desenvolvido algumas parcerias ali de consultorias para algumas vinícolas que têm essas variedades italianas. Então, hoje, eu vejo com muito bons olhos a região da Serra Catarinense para algumas variedades, como Nero d'Avola, Montepulciano, Sangiovese, e algumas outras, Grenache não, a variedade de branco, me esqueci o nome, que faz uma vinificação integral lá bem interessante. Muito bem. Mônica e Dirceu, o que vocês podem falar a respeito de possibilidades aí de novas uvas no Brasil, já que estamos falando de futuro? Possibilidades... Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ok. Possibilidades imensas, porque, como a gente sabe, o Brasil não tem uma uva autóctona, então teve essa origem de implantação. Inclusive, antes das francesas, teve uma produção de uvas italianas, assim, né? Se a gente lembrar da Barbera, do Dolcetto, enfim, teve algumas uvas italianas que foram plantadas e cultivadas antes do Cabernet, Merlot, Pinot, Chardonnay, enfim, que a gente está mais acostumado agora. Mas o Brasil, justamente, tem muitos microclimas, né? Que é aquilo que o Dirceu estava comentando antes também. Eu acredito que a gente não conhece ainda exatamente a potencialidade da grande maioria desses microclimas, e justamente por isso, às vezes, a gente tende a dizer que não tem uma alta qualidade, o que não é verdade, porque o que a gente precisa é entender o que plantar em cada região. Não existe uma região no mundo onde a gente pode cultivar tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, precisa entender qual é a escolha técnica mais estratégica, e nisso entram também as uvas italianas. Eu, particularmente, já vinifiquei com bastante satisfação o Nebbiolo, que é uma importante uva italiana. Acredito que bastante aí na região aí do Vale também, da Serra Gaúcha, tem o Ancelota,
né? Mas o Sangiovese também, só que a gente tem que imaginar que o Sangiovese é a uva italiana com mais clones, né? São mais de 100 tipologias de Sangiovese. Então, quando se fala de uvas italianas, a gente precisa entender também qual é o biotipo de que a gente tá falando. E uvas italianas, aliás, a Itália é um dos países do mundo com mais uvas autóctonas do mundo em produção, né? No sentido que, claro, se a gente comparar outros países como a Geórgia, que tem 500 variedades, porque é onde nasceu, né, realmente a viticultura, é diferente, mas em termos de país produtor, né? A Itália é o maior produtor em números, né, hoje do mundo, e tem uma grande diversidade de uvas. Então, falar de uvas italianas é abrir realmente uma oportunidade infinita, porque pensando no Brasil com várias combinações de terreno, de exposição, enfim, de condições geoclimáticas, então abriria uma oportunidade imensa. Sem falar das uvas brancas, que atualmente inicia, né, uma tendência, a gente fala bastante de vinhos espumantes no Brasil, mas acredito que também para vinhos brancos tem uma potencialidade importante em alguns microclimas e tem uvas italianas brancas de excelente qualidade que poderiam se adaptar. Aproveitando, enquanto tivemos um pequeno probleminha com o Molossi, eu acho que muito bem colocado, Mônica, e a gente tem também, por exemplo, o Riesling e o Pignoletto, né, que é um outro clone do Riesling, né, que vem se dando muito bem como variedade branca. Temos o Peródego, já com boa produção aqui na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste, muito bem colocado também o Nebbiolo, Ancelota, enfim, como você bem colocou, Mônica, essas variedades italianas já tiveram sua grande importância aqui na história da vitivinicultura. Infelizmente, o momento não era o mais propício, como a gente sabe, a história da imigração, né, de que se tinha pouco, quase nada tecnologia e conhecimento para lidar com essas variedades. Tanto é que muitas delas, Barbeira, a própria Sangiovese, Canaiolo, a própria Nebbiolo, acabaram quase que sumindo, entre aspas, né, para agora dar espaço a mudas novas, a variedades novas, importadas, então, com toda a tecnologia livre de vírus, livre de doenças e assim por diante, para então, sim, poder aproveitar o potencial todo dessas variedades. Então, eu diria que os imigrantes foram heróis, porque trouxeram, sim, a cultura, a tradição, a vontade de produzir, mas diante de um momento totalmente difícil, inóspito e sem condições de poder trabalhar com essas uvas. Então, não tinha como fazer. E, da mesma forma, os colegas ali do Paraná, que se destacam bastante com o vinho colonial. Eu acho que é glorioso isso de querer melhorar o vinho colonial. Não é porque é colonial tem que ser ruim, não, muito pelo contrário. O vinho colonial tem, sim, condições e chances de ser um excelente vinho. É só questão de a gente aplicar as técnicas, usar a tecnologia, implementos, enfim, tudo que a enologia permite para você produzir um excelente vinho. Então, de novo, a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem o conceito, porque colonial é ruim, não tem qualidade, é acidificado, enfim. Não, parou com isso. Nós vivemos em outro momento. Por isso que evoluímos, por isso que existem os projetos de vocês aí, para quê? Para fazer com que realmente esse vinho colonial migre para um outro status. Ele continua sendo um colonial, mas muito bem elaborado, muito bem feito, e que te traz prazer, que te traz alegrias ao degustar, ao consumir.
Então, eu acho que essa é a evolução que a gente teve desde da imigração até hoje. Vai dizer, não, mas então por que estão trabalhando com uvas americanas e não as italianas? Sim, porque essas uvas americanas, como o Molossi falou antes, a Vitilabruscas, elas são mais resistentes à natural. Então, é por isso que elas se sobressaíram perante as variedades europeias, que precisam de mais tratos, de mais tecnologia, e de um aporte muito próximo do homem ali, principalmente nos tratos com o vinhedo, para que consiga realmente chegar lá no final e ter uma uva de melhor qualidade. Mas volto de novo, eu já participei de N concursos de vinhos coloniais, com vinhos de variedades americanas e híbridas. Que bom que isso está acontecendo. Tem que acontecer cada vez mais, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir melhorar a qualidade dos nossos produtos, melhorar a qualidade dos nossos vinhos. Então, de forma alguma se sintam deslocados desse mundo do vinho. Não, muito pelo contrário, ninguém nasce grande. Nós temos um caminho a seguir. E o vinho colonial, o vinho comum, o vinho de uvas americanas, tem seu espaço, sim, a nível de Brasil, vai continuar existindo, tem seus consumidores e que gostam dessa característica. O nosso desafio é, diante dessas uvas, conseguir produzir vinhos cada vez melhores. E que é isso que a gente que eu vejo que vocês estão fazendo e que vocês estão buscando fazer e que a gente busca fazer como enólogos, como profissionais. Lugar, porque tá difícil a conexão, tá? E até a Mônica pede desculpas aqui, mas tá difícil lá na Itália também. Algum problema ligado aí a esses dias tenebrosos que estamos vivendo, meu amigo? Primeiro a pandemia, depois o que mais? A seca no Rio Grande do Sul, né? Seca. O que mais? Agora tem a questão dos gafanhotos. Lembrando o Iotti da live passada, que ele fez uma brincadeira com os gafanhotos, e que nos Estados Unidos também tem um tipo de gafanhoto lá que é terrível, que parece uma vespa, uma coisa muito louca. E espero que a gente sobreviva. Esse ano é um ano de provações, eu diria assim, que precisa muito vinho para sobreviver esse ano. Bom, mas aproveitando, Molossi, eu acho que... Claro, lógico, certo, Marcos? O ciclone bomba, que estamos esquecendo do ciclone, está pegando os últimos dias aí. Então, aliás, um abraço a todos os nossos amigos, familiares lá do Rio Grande do Sul, que estão vivendo aí um momento de expectativa, o pessoal da família também lá em Chapecó, que foi atingido também muito, muito fortemente aí pelo ciclone, né? A questão eu acho que Balneário Camboriú também teve os episódios aí, naqueles prédios enormes, né? Mas eu queria aproveitar e dizer que realmente nesse momento de pandemia, nesse momento dessas dificuldades, enfim, o que a gente vem notando sim é de que já estatisticamente vem crescendo bastante o consumo. Vamos em frente. O bom que vem crescendo o consumo de vinho nacional, de vinho brasileiro. E isso por quê? Porque as pessoas estão em casa, estão mais em casa, convivendo mais em casa, e não tem companhia melhor do que uma boa taça de vinho no almoço, na janta, como faziam os nossos antepassados, né, que vocês estavam comentando antes, a Gabi, o Fernando e o Gianpaolo, de que o vinho na chupeta, o vinho água e açúcar, enfim, todo mundo passou por isso. E agora o que a gente tem? O vinho é o companheiro. Não existe outra bebida tão amigável quanto o vinho. Então, por isso que nesse momento vem crescendo bastante, as estatísticas nos dizem isso, e junto com isso também, eu digo que estamos vivendo um outro momento, uma outra realidade, dado de ontem que eu acompanhei, de que
do início da pandemia até agora, as vendas online cresceram, isso de uma forma geral, né, em torno de 140%, e as empresas que estão um pouco já trabalhando com isso, modernizadas e trabalhando com essa questão de poder entregar o vinho na casa do cliente e assim por diante, estão conseguindo bons resultados e estão levando os seus vinhos até a casa do cliente. Então, por mais que a gente esteja passando, sim, por um momento difícil, também tem que se buscar algumas alternativas dentro desse novo momento, dessa nova realidade. Então, só para complementar aquilo que o Molossi estava colocando antes, enquanto caiu a conexão do Molossi, vamos segurar a conversa no ar aí. Pessoal, tem uma pergunta para fazer para vocês aí. Você também, Fê. Ó, depois a cara dele. Primeira coisa. Viu? Só, Gabi, só me dá só um segundo, porque assim, todo mundo sabe que na Itália agora são 5 horas de diferença, né? Eu perdi alguma coisa, tanto é que eu mudei de lugar, mas me parece que a Mônica também precisou, ou por problema de conexão, aqui ela está dizendo aqui no grupo que impossível, ela não está escutando direito, então tá. E o horário, né? Agora na Itália já são 00:31, então vamos dar um desconto. Agradeço mais uma vez a presença da Mônica. Era para ela ficar realmente só meia hora e a gente acabou se estendendo e tal. Agradeço, então, em nome de todos, a Mônica, e continuaremos aqui nós com o nosso Brasil, de norte a sul, aqui, pelo menos Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Vai, Gabi, por favor. Bom, 2 perguntas, né? Uma não sei se é uma pergunta, mas essas notícias, né? Não sei se fake news, mas essas coisas que aparecem nas redes sociais, do pessoal falando até que o vinho ajudava contra o coronavírus. Eu achei isso fantástico. Falei, gente, meu Deus, eu tô no caminho certo. Lá em casa ninguém vai pegar corona, tá tudo ok. Mas a outra questão eu já conversei com alguns outros produtores, até eu trabalho bastante no Rio Grande do Sul também, com a minha outra empresa, né? Com a minha empresa de seguros. E o pessoal comenta comigo que a gente tem um problema sério no Brasil, além do preconceito com o vinho nacional, a questão da tributação também, que acaba que o que se tributa no vinho nacional acaba, às vezes, inviabilizando uma produção um pouco mais elaborada frente aos nossos concorrentes aí latino-americanos, né? Argentinos, chilenos, uruguaios, que também conseguem produzir um vinho com bastante qualidade. Como que vocês lidam com isso? O que vocês acham que como que o governo poderia incentivar mais essa questão da produção para o consumo do vinho nacional aumentar mais? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Pega a bucha aí, Dirceu. Tá mudo. O microfone, Dirceu. O assunto é bastante polêmico e, ao mesmo tempo, longo, né? Mas eu diria que, sim, concordo contigo, Gabi, de que o Brasil talvez tenha uma das maiores taxas do mundo em termos de impostos no vinho. Hoje, em torno de 57% a 63% é imposto quando você adquire uma garrafa de vinho. Mas eu diria que talvez um dos grandes problemas também está no custo do Brasil. E aí eu cito pequenos exemplos. Trabalhando na Dalpisol, a gente tem um produtor parceiro que está em Bagé, na fronteira com o Uruguai, e quando se está implantando um vinhedo, você precisa do fio, do arame, né, do ferro, fazer a condução do vinhedo. E se eu cruzar a fronteira, que eu estou aí a 50 quilômetros da fronteira, eu vou para o lado uruguaio e compro o arame produzido aqui pela Belga Mineira, hoje a ArcelorMittal, pela metade do preço do que eu compro aqui internamente. E aí vamos citar outros exemplos. A Mônica saiu agora aqui da nossa conversa, mas, por exemplo, hoje, quem monta vinhedos novos já vai para a Europa, por exemplo, se trabalha com o poste de ferro galvanizado e assim por diante. Para nós é altíssimo o custo dele aqui. Se fala hoje de 15 a 20 reais. Um poste desses na Europa não passa de €1. Então,
são pequenos detalhes e aí você tem todo o nosso custo da mão de obra, os fitossanitários que a gente aplica, enfim, tudo que você precisa, o trator para comprar, a máquina que você compra na viticultura, na enologia e assim por diante, tudo é muito mais caro do que qualquer outro país. Então, lógico que você vai chegar num momento de que, bom, o seu vinho já parte de um custo mais alto do que os países vizinhos, aqui, Argentina e Chile, principalmente, agrega isso o imposto, lógico, ele obrigatoriamente fica mais caro do que os concorrentes, principalmente aqui na América do Sul. Se formos falar da Europa, então, gostaria que a Mônica tivesse aqui agora para comprovar isso. Há 2 anos que a gente teve lá na Vinitaly, eu pude passear por lá com o nosso amigo e conhecido Alberto, né, Molossi? Alberto Pitts. Se estiver nos assistindo, um abraço, Alberto Pitts. Exatamente. E a Sara Cavicchiolo, que e de que a Europa, como o continente, ele é viável, a parte da viticultura, pelos subsídios agrícolas que existem da comunidade europeia e de cada país. Se não fosse isso, os custos seriam muito diferentes. Não teríamos os vinhos a custos tão baixos como a gente tem hoje. E a gente sabe, isso não acontece só com a vitivinicultura, acontece com toda a agricultura a nível europeu, né? Então, começa-se por aí. Tanto é que, numa das conversas que a gente teve com o ministro da Fazenda, na época, o Meirelles, era de que se criasse um fundo através do próprio IPI, que parte desse IPI fosse abatido dessa compra de tecnologia ou desses insumos que nós precisamos para elaborar os vinhos, consequentemente diminuindo os custos. Então, existem várias fórmulas para se fazer, só que, infelizmente, o nosso setor vinho no país é quase que insignificante, é muito pouco. Tomara, e a gente vê cada vez mais novos projetos, como os de vocês ali no Paraná, outros tantos em Santa Catarina, São Paulo, Minas, Bahia, Vale de São Francisco, tomando forma, tomando volume e expressão, e a gente precisa que cada vez mais surjam projetos vinícolas no país todo para que consigamos ser fortes, consigamos ter força perante o governo e que mude um pouco essa nossa carga de custos e, consequentemente, também a carga tributária. Muito bem. Dirceu, aproveitando a sua deixa a respeito de união, os produtores, que aqui no Paraná não são muitos, né? A gente conta nos dedos, acho que são 7 vinícolas de tops aqui, vamos dizer, na região de Curitiba. Já estamos conversando já há alguns anos, eu até pelo cargo que eu ocupo de consultor Vêneto, já fiz, inclusive, uma palestra lá em Campo Largo, já conversei com os proprietários, teve já, o Fernando já confirma as 2 edições da Vinopar, que é uma pequena feira do vinho que está acontecendo aqui. É tudo muito incipiente, mas já é uma ideia de um percurso que está começando, e eu sou um entusiasta disso. Eu tenho falado, insistido com os produtores, conheço todos eles, né? E, inclusive, já estou convidando a todos que nos assistem, a Meroli, o Renato Adur, né, o pessoal lá da família Fardo também, até uma parente nossa lá, que é do interior do Paraná, na divisa de Santa Catarina. Bom, eu quero fazer mais uma pergunta. Então, e fazer com que a produção de vinho no Paraná se torne consistente. Eu costumo dizer que Curitiba, com a população, o tamanho que tem, a região metropolitana que tem,
ela não é praticamente igual, ou um pouco maior que Porto Alegre, e praticamente não conta como vinícolas, né, como produtoras efetivamente de vinhos. A gente sabe da dificuldade daqui, não é uma região exatamente adequada para os parreirais, mas tudo. Bom, aproveitando a falha da conexão aí do Molossi, o custo no Brasil, né, Dirceu, ele é gigantesco em todos os setores, talvez não só para Conversando com si, né? esses... Acho que todo empresário de qualquer setor ele leva essa carga e é um desafio realmente gigantesco dentro da agricultura, quando precisava ser mais extensivo para poder baixar os custos da produção do vinho e tal. Nós aqui, nas vinícolas menores aqui da região metropolitana, a única viabilidade que a gente achou foi realmente buscar mais o consumidor final, né? Uhum. Fazer com que os vinhos chegassem mais da vinícola para o consumidor final, para que a gente não tivesse tantas empresas no meio do ciclo até chegar ao consumo. Isso, obviamente, nos limita, né? A região de Curitiba, aqui do Paraná, né? Um pouquinho São Paulo, enfim. Mas acho que pequenas vinícolas precisam se adequar nessa questão de comercialização, entender realmente que os custos dos vinhos brasileiros são mais elevados, principalmente vinícolas que procuram prover mais qualidade em seus vinhos, investir em tecnologia, tanto no campo quanto investir em tecnologia na vinícola, isso realmente onera, e achar viabilidades, né? Então, aqui nós aqui da associação, da Vinopar, aqui nas vinícolas do Paraná, a gente fala muito sobre isso, por isso promovemos as feiras aqui da nossa região para realmente incentivar o enoturismo e a venda direta ao consumidor, para que a gente consiga trazer vinhos brasileiros de qualidade e de um preço justo, né? Acredito até, Fer, que essa questão da vinícola como um ponto turístico, né, cria-se meio que um padrão até para você conseguir atingir, né? Você mesmo aqui na vinícola, o Fer construiu um restaurante super bacana. Acho que é o único aqui em Colombo que, né, tem a cozinha tocada por um chefe, sempre tem um cardápio bem bacana para conseguir trazer o pessoal para a vinícola, né? Sim. Acho que é uma tendência nossa aqui, né, nesse sentido. Agregar o turismo para que as pessoas possam conhecer os vinhos, né, e vir até a vinícola, entender a seriedade com que é trabalhado, né? É muito difícil, né, de fazer para o consumidor brasileiro entender que a gente acorda todo dia de manhã para fazer o nosso melhor, né? Nós não acordamos de manhã para fazer o nosso pior, nós tentamos fazer o nosso melhor, mas vinho se faz uma vez por ano. Então, a cada ano evoluímos na questão do vinho, né? Nós não somos uma Europa que faz vinhos há 500 anos, né? Nós fazemos vinhos finos aqui no Brasil há 50, me corrija, 70 anos ali no máximo, né? Então, a gente tem que entender esses passos, mas tentar transmitir essa energia, né? Que procuramos fazer o melhor, né? Todo dia vamos para a vinícola e procuramos realmente fazer o melhor que a gente pode fazer dentro da realidade que temos. Fernando, aproveitando esse fazer melhor, e até para quem está começando, como o Jean Paulo, não estão me ouvindo? Opa, o microfone está ligado aqui, vamos ver. Está ligado? Estão ouvindo agora? Então, o que a gente chama de vinhateiros de garagem, né? Tem muita gente que faz vinho como... Bem, aproveitando enquanto o Molossi está fora de ar, colocando de novo aquilo que você estava dizendo aí, Fernando, de que realmente a alternativa do enoturismo, de você conseguir produzir, vocês que estão aí muito próximos do grande mercado, do mercado consumidor, o enoturismo realmente é algo que, para algumas empresas, é 100% quase.
A gente tem exemplos disso aqui na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, aqui em Vale dos Vinhedos, mais precisamente, né, de que tem pequenas empresas que sobrevivem e vivem do enoturismo, da visita do turista, da venda local, na porta da sua vinícola. Lógico que esse não é o melhor momento para a gente falar de enoturismo, né, porque em função da pandemia, também, ou seja, essa questão caiu por terra, não se tem mais, ou seja, o turismo que se tem é um turismo mais local e, eventualmente, quando se tem a chance de ter bandeira, de poder trabalhar, e com todos os cuidados possíveis. Então, não resta dúvida, e pelo que a gente vem acompanhando, pelo que a gente vem lendo, tudo que se fala do pós-pandemia e durante a pandemia, é de que nós talvez possamos e iremos passar agora por um período complicado em termos de turismo, e é o que está acontecendo, né? Quem trabalhava 100% com turismo está sofrendo bastante, está tendo que buscar essas alternativas de venda direta, via online, e-commerce, e assim, mas também não se faz isso num estalar de dedos, então precisa o seu tempo para se adaptar a isso. E passado isso, vamos começar novamente com um turismo regional, um pouco dentro do estado, talvez do estado vizinho, ou assim por diante. É isso que todo mundo que estuda um pouco turismo, que se fala. Dificilmente a gente vai ter o turista da Europa, o turista de outros países, ou do norte do nosso país mesmo. Mas, enfim, não resta dúvida de que ainda é uma excelente ferramenta, é uma excelente forma de divulgar o seu trabalho, de conseguir agregar valor ao produto e, Fernando, como você bem colocou, é uma forma fantástica de você poder explicar ao consumidor todo o trabalho que você dedicou e dedica até chegar na taça, até chegar ao vinho final. Então, essa é a melhor forma possível. De você realmente transmitir todo o suor, todo o sangue que você dedicou para elaborar o vinho. Então, cada vez mais nós temos que ter o enoturismo como uma forte ferramenta para a venda, para a cultura do vinho. Gianpaolo Pissaia, o que um pequeno produtor, vinhateiro de garagem, que é o nome que eu estava falando antes aí, o que você projeta aí para o futuro, Gianpaolo? Quem está começando aí, inclusive com o nosso apoio, né? O que é a ideia nossa lá, né? Tentar, como que menos é mais, né? Então, a ideia talvez não produzir em quantidades grandes, mas sim com qualidade. E a qualidade em si você consegue, com a propaganda boca a boca aqui, de amigos, consegue começar a valorizar a produção própria aqui. A gente está agora experimentando, né, nós compramos uns Cabernet, Merlot, para também... Aliás, diga-se de passagem, tivemos muita sorte, porque este ano foi muito difícil conseguir uva, foi um trabalho para conseguir, mas conseguimos, e vai ser a melhor safra de décadas, não é? Até lá na chácara, o nosso vinho, o Brix dele deu muito bem alto, sabe? Vai dar uma uva de qualidade, só que a quantidade foi muito pequena também. A gente colheu o ano passado, acho que 1.500 quilos, né? Esse ano a gente colheu 500 quilos de uva só. Foi muito grande. Só que a qualidade bem alta, né? Da uva. Então, a ideia é o que? É menos ser mais, né? Então, qualidade e aperfeiçoar cada vez mais o nosso vinho, que eu acho que você atinge um público diferenciado, né? Não é volume, sim pessoas específicas que gostam do vinho, um vinho de características da região, trazer o terroir aqui de Curitiba, aqui, essa uva da região, é da época colonial, né? Trazer e aperfeiçoar esse vinho, né? Muito bem. Então, experiências que
como disse antes, aqui temos gente que já tem uma estrada longa percorrida, já está, né, de ser calejado em produzir em todos os problemas que acontecem. O Fernando, com a sua também, as dificuldades que passou aí até para ser aceito na comunidade, né, para ser, não, vamos produzir vinhos finos, sim, por que não? É um desafio que se apresenta e eu repito aqui, vamos em frente, vamos buscar mais tecnologia. A Isabel Cavalli lembra aqui, ó, tem a família Fardo, inclusive hoje mandei lá uma mensagem para o meu contato lá, para que participem. Eu convidei também da Vinícola Legado, a Meroli, para que esteja aqui, o Renato Odur, da Vinícola Araucária, Zan Lorenzo, lá de Campo Largo. E assim, vamos discutir, vamos ajudar, vamos trabalhar para ver se sai finalmente um consórcio. Aliás, já tem, né? Já tem a Vinopar aí, mas a gente está... Cada um contribui com o que pode, nem que seja com o seu entusiasmo, né? Eu diria que, Gabriela, a gente já se conhece há muito tempo e muitas coisas a gente resolve mesmo com essa vontade, né? Porque esse sonho, se você não existirem os sonhadores, não se faz nada nessa vida. Então, vamos em frente. Eu acho que a região de Curitiba, até agradeço muito ao Dirceu aí pela sua experiência, né? Até de concordar com tantos compromissos que tem, de conversar com a gente, e a Mônica também, disponibilizar ali uma meia-noite e meia para falar com a gente aqui também, agradecemos de coração. E, mais uma vez, desculpem aí as falhas técnicas, mas isso também faz parte das transmissões, com todas as dificuldades que temos. Eu faria o seguinte, então, agora, já que faltam 10 minutos para encerrar, vamos 3 minutos para cada um, para as considerações finais, rapidinho, dar um abraço para alguém da família, amigos, e o que vocês imaginam aí pela frente. Vai lá, Gabriela e Fernanda, por gentileza. Mas... Discurso e corte, lugar negelungue. Bom, Loss, primeiro eu queria agradecer, né, a tua iniciativa, porque isso principalmente, além de divulgar os negócios locais, que eu acho super importante, também dá a oportunidade da gente conversar de um tema tão gostoso, né, em frente a tantos problemas que a gente tem passado. Então, eu acho que é um tema que agrada a grande parte da população, é um tema que traz um pouco de esperança, traz novos ares aí, com tantas notícias estranhas que a gente está tendo. Queria mandar um abraço especial para toda a minha família, um estrucom para a galera de Colombo lá, os meus vênetos, meus amigos. Em especial, antes de participar da live, eu falei com o Fábio Machioski, o nosso de John Poiacon lá, que ele é o... Batiston, na verdade, né? O Batiston. Ele que cuida do museu também. E ele me contou uma história super legal de uma lenda que existe aqui sobre o vinho. Até não sei se você sabe dessa lenda, Fê. É lenda, né? A gente não sabe, né? Aquela história, né? Porque a gente italiano, a gente não inventa, mas a gente aumenta um pouco, né? Eu digo por mim mesmo. Sempre dá uma emoção assim na história. Bom, dizem que a primeira colheita da uva que eles fizeram aqui em Colombo foi ali na região do Boixininga. Então, eles fizeram uma grande festa quando isso aconteceu, porque finalmente eles iam voltar a tomar vinho como eles tomavam na Itália. E daí diz que era bem na região ali que fazia fronteira de uma família chamada Araújo, que era uma família nativa aqui. E diz que eles roubaram o boi do tal do Araújo para fazer carne, churrasco para tal da festa. E daí diz que quando esses araújos eles se deram conta do que tinha acontecido, né, que eles tinham roubado a carne deles, enfim, diz que os araújos vieram com os facões, mas os italianos responderam com as espingardas. Então, é uma lenda que se tem de uma das histórias aqui que se contam sobre a primeira colheita da uva. Então, né, queria agradecer e falar que o vinho faz parte da nossa história e da nossa vida. Agora eu vou deixar... A lógica é que a espingarda vai mais longe que o facão, é isso? Isso aí. A gente continuou tomando vinho, olha só. E como não tem mais boi, pensem nisso. Fernando. Realmente essa história acabou com a produção de carne aqui na região. Acabou. Só com vinho. Então, eu queria agradecer o convite. É um prazer aí falar com o Psy, que não vejo o Psy há tanto tempo, né, Psy? Só quando nós ia resolver problema no Ministério da Agricultura, né?
Tá louco. E também o Dirceu, poder reencontrá-lo aí, depois de tanto tempo que a gente só quando eu vou para o Rio Grande do Sul, ou quando eu vou lá na vinícola, ou quando você presidia a Associação Brasileira de Enologia, quando ele recebeu alguns prêmios lá e tal. Agradecer principalmente o Dirceu, uma personalidade hoje dentro do mundo do vinho, tudo que ele fez e continua fazendo pelo vinho brasileiro. Realmente é um prazer. Agradecer a Associação Vêneta aí, né? Porque se a gente faz vinho hoje, foi porque os italianos vieram para cá, né? Todo o respeito a essa cultura, a essa tradição que temos. Toda a cidade de Colombo aqui, que forma a maior colônia italiana do estado do Paraná. Nós somos muito orgulhosos por ser uma empresa que mantém a cultura, uma família que mantém a cultura através da atividade do vinho. E agradecer também toda essa paixão que tenho pela vida, pela atividade, e essa paixão unida com loucura, um pouco, né? que nos move a fazer realmente algo diferente para a nossa população aqui da cidade e também para os nossos municípios aqui ao lado. Um grande prazer. Muito bem. Isaia, suas considerações finais, por gentileza. Primeiro, eu agradeço ao Molossi aí pelo convite e pelo incentivo a manter essa tradição lá da família. Agradeço aos meus parentes por me ajudarem na poda, na colheita e na fabricação lá do vinho, no esmagar lá. Agradeço muito ao Rogério Giller, que é um companheiro braço direito meu nesses períodos de poda, de cuida lá da Parreiral, e o Ivo também, que é um outro amigão nosso que ajuda muito. E acredito que no futuro próximo aí a gente evolua mais ainda na nossa produção de vinho. Dirceu, suas considerações finais, por gentileza, antes do brinde. Bem, Molossi, obrigado pelo convite, obrigado a Gabi, Fernando, Isaia, a Mônica, que participou conosco também. Enfim, aquilo que eu falava, né? O vinho é algo que nos move, independente da forma, independente do momento, independente do período, sendo na pandemia ou fora da pandemia. Molossi mesmo, nós nos encontramos, Fernando também, nós nos encontramos várias vezes aí, em eventos, em feiras, enfim. Esse é o mundo do vinho. Ontem mesmo fazia um encontro via online, né, com uma confraria, faço parte. Então, o momento agora é isso, através de live, online, enfim, tentando manter esse distanciamento. Mas o que eu queria dizer é que também vejo que, imagino um futuro que a gente possa, realmente, a gente tem grandes dificuldades, tem sim, mas a safra de 2020 nos encoraja a seguir adiante, de que podemos sim aqui elaborar excelentes vinhos. A gente vem batalhando por isso, Fernando falou antes de quanto a gente batalha para conseguir produzir vinhos de boa qualidade, quando o clima não nos propicia, né, safras tão boas, nós temos que nos desdobrar. E quando o clima assim propicia dias fantásticos, consequentemente também a uva de excelente qualidade, nós então nos colocamos de joelhos em frente à uva e, consequentemente, para que realmente se chegue no final com um vinho de excelente qualidade. A próxima safra já as perspectivas são de que o clima também colabore conosco com o fenômeno Laninha novamente, assim esperamos, e que, infelizmente, a mudança climática que vem acontecendo, prejudicando alguns, tomara que para nós ela venha, por outro lado, nos beneficiar. Então, eu digo que temos sim que continuar batalhando, continuar trabalhando e buscando produzir cada vez vinhos melhores. É isso. Muito bem. A safra em 2020 tem que ser boa, né, gente? Tanta coisa. Então. A safra tem que se salvar, pelo amor de Deus. Essa safra é fantástica.
Vai aqui um abraço para o meu amigo Jaime, que me desafiou, achou que não deveríamos fazer vinho esse ano, mas eu sou teimoso, como um bom italiano, eu sou teimoso, e decidi, não, nós vamos comprar. Compramos ali em Montebello do Sul. Opa, que do ladinho. De uma família lá, que foi indicada pela minha grande amiga Kátia Bertolini, lá de tua amiga ali, Bento Gonçalves, me indicou lá. E, aliás, é da família Cavalieri, né? Não sei se você conhece lá o produtor lá, Cavalieri, ele vende grande quantidade de Fernet e de Merlot. Então, gente, fica aqui. Caiu. Na hora do brinde, o Molossi sumiu. É isso. Ele quer ficar até mais tarde, aí, tô vendo. Pois é. Cadê o nosso garçom de terno? Oi. Vocês estão por fora, a gente providenciou um garçom de terno aqui, uma cozinheira. Essa live de vinhos antes aqui na casa do Fernando. Que bom, que bom. Rapaz, profissional. Coisa ó. Tchim, tchim, agora, estou de novo no ar aqui. Viva! Viva! Tchau! Arrivederci, alla próxima! Tchau! Até. Obrigado por tudo. Obrigado a todos.